Fala galera, Daniel Piaia com vocês aqui. Hoje vamos estrear a série aí Multirão da Análise, o Multirão da Análise Técnica. Então eu vou fazer várias análises em vários ativos, muitos correlacionados aí ao mercado cripto, no nosso mercado cripto, e também vamos dar uma passada muito rápida aqui pelo nosso mercado nacional, porém um ativo específico. Então, sem muita enrolação, como tenho muitas coisas aqui para poder analisar, vou começar pelo nosso Bitcoin, para a gente saber o que está acontecendo aqui no preço e já posicionar vocês com relação ao próximo movimento, a probabilidade do próximo movimento. Então vamos lá. Bitcoin aqui, como a gente já sabe, ele está buscando um possível fundo ascendente aqui no nosso mensal. Por que possível fundo ascendente? Porque a gente já tem aqui um topo e a gente está buscando um possível fundo ascendente. A gente já tem um rompimento de máxima. Isso quer dizer que nos tempos menores, o ideal seria a gente ver aqui, ó, no semanal, por exemplo, uma tendência de alta desse fundo aqui, possível fundo no mensal, né, até essa extremidade. Se a gente não tiver ainda, é o que a gente está buscando. Vamos descer para entender o que está rolando. Então a gente tem aqui no nosso semanal o fundo do semanal, a gente tem um topo formado e agora o semanal buscando um fundo ascendente. E olha que legal, como o preço ainda está distante do fundo anterior e mais próximo desse topo, a gente tem aqui o volume menor do que é na pernada de alta. Olha que interessante aqui o volume. Então a gente consegue ver aqui, ó. Deixa eu tirar isso daqui. Ó, a gente consegue ver na nossa pernada de alta mais volume do que na correção. Isso é bom. Isso indica, pode indicar para a gente aqui, ó, que a correção é uma correção saudável em busca de um fundo ascendente. E quais os obstáculos que a gente tem aqui no preço? Ó? A gente tem aqui as EMAs. Tem uma análise anterior que eu fiz, que eu comentei sobre as EMAs e também o preço poderia pousar aqui, né, no topo descendente do semanal que foi rompido. Mas aqui as EMAs fazendo um papel extremamente importante, né? Inclusive esse topo aqui eu poderia até tirar aqui do meu gráfico, né? Porque eu tenho aqui essa região que é a região mais importante de todo o movimento. Por quê? Se o preço não segurar aqui no início da região, tem o final da região. Porém, quanto mais o preço se distanciar do topo, mais próximo do fundo vai ficar. E uma inversão de tendência aqui acaba sendo a maior probabilidade. Por enquanto não é isso que a gente está vendo. A gente precisa entrar nos tempos menores e saber se realmente já estamos construindo fundo aqui. Vamos fazer isso. Deixa eu tirar essa média daqui, essa linha. Vamos cair para o diário rapidamente. Então olha o nosso diário como é que já começou a ficar aqui bastante conturbado, né? A gente não tem aqui tendências muito bem definidas. A gente vê aqui a tendência do diário, ó, a tendência de baixo do diário, seguindo aqui, fazendo topos e fundos descendentes. E agora a gente formou um fundo descendente aqui, rompeu o fundo anterior, que era o mais importante, e o preço já saiu com muita força para cima, já entregando todo o movimento. Meu Deus do céu, que bagunça. É bagunçado assim porque a região que a gente está, além de tudo, já vem de uma cadência de lateralização, onde qualquer intenção predominante rapidamente é ofuscada. Né? Então aqui os ursos tentaram, os touros continuaram, não com muita energia, os touros tentaram, os ursos devolveram. Então o mais interessante aqui é a gente saber dessa saúde aqui do diário. O diário está trazendo para a gente mais informações aqui, ó, quando a gente entra no 4 horas. Porque eu preciso saber se aqui no meu diário eu vou ter o fundo do semanal. O fundo do semanal aqui vai ser representado quando eu ver aqui no meu diário um pivô de alta. Porém, quando a gente olha aqui para
para esse fundo, possível fundo, esse possível topo, olha onde o preço já chegou, muito próximo do fundo anterior. Isso inverte a minha probabilidade de inversão nesse movimento aqui. Mas vamos entrar no 4 horas para a gente entender. Olha que na verdade aqui, ó, para o diário ter um fundo ainda e inverter o semanal, o 4 horas que fez o fundo, né? Toda essa movimentação que a gente vê no diário aqui, ó, é do 4 horas. E o 4 horas já chegou muito próximo do fundo anterior, maior probabilidade de inversão de tendência aqui, né? No 4 horas, para poder o preço provavelmente continuar para baixo. Né? Mas a gente precisa se atentar a essa movimentação atual, porque é formação de fundo no semanal. Né? Então, isso pode fazer com que o preço ele fique, como ele já está nessa região aqui, pode ser que ele ainda faça movimentos mais bruscos aqui, entre uma alta volatilidade, dê uma esfriada, é isso tudo que a gente está vendo. Esse volume aqui é um volume interessante, né, que mostra que à medida que os ursos estão descendo o preço aqui, eles estão encontrando muitas ordens de compra, mas o mais importante aqui é a nossa estrutura, saber que a gente chegou muito próximo do fundo anterior. E o que a gente tem aqui para dizer que isso já é um fundo no 4 horas, por exemplo? Não temos nem rompimento de máxima ainda, né? Vamos entrar numa hora aqui rapidamente para a gente encontrar, saber o que está rolando. Aqui temos o topo no 4 horas, com a nossa tendência de baixa aqui. E agora a gente precisa talvez encontrar um fundo, a gente precisa ver uma tendência de alta aqui numa hora. A gente não está vendo, tem. Olha o que a gente tem aqui, ó. Inside bars, ó. Outro inside bars, dentro do outro side bars, rompimento para cima sem continuação. E agora a gente vê um esfriamento do preço aqui. Era para os touros estarem encontrando talvez aqui enfrentamento de ordens aqui de venda para poder subir o preço, eliminar os ursos que estão no meio do caminho, mas a gente está vendo que os touros não estão com essa força toda para poder seguir. E ainda temos aqui no 4 horas o obstáculo das emas. Quanto mais o preço chegar próximo dessa região aqui, mais a probabilidade de inversão numa hora. Então não está fácil para os touros conseguirem segurar esse fundo nesse momento. Pode ser que o preço desça e ainda exista nova configuração aqui de análise, mas no momento é isso aqui. Né? Uma hora precisava inverter a tendência aqui para poder encontrar um fundo no 4 horas, mas é um fundo muito próximo do anterior e isso não favorece a tendência de alta. Já falei muito, vamos partir aqui para o nosso mercado. Olha só o nosso mercado, como é que tá. Eu quero fazer um comparativo com vocês. Ó. Olha aqui o nosso mercado. O nosso mercado, vamos comparar ele com o Bitcoin. Vamos partir para o diário aqui, ó. Olha como o nosso. Olha aqui como dá para ver claramente, né, que o Bitcoin está mais forte que o mercado. Né? Enquanto o mercado não rompeu o topo do mensal ainda, fez apenas um topo descendente aqui, que está mostrando que é o semanal, o Bitcoin fez um topo do semanal acima do topo anterior do mercado. E agora o mercado ele já rompeu esse topo aqui do semanal. O Bitcoin ainda não. O Bitcoin é mais forte que o mercado. Né? Por que ele está mais forte que o mercado? Porque ele é a moeda dominante. Né? Então, ele é o ativo dominante do mercado. Então, ele é o nosso índice. E como que a gente consegue ver isso também? Peraí, aqui. A gente consegue ver aqui, ó, a dominância do Bitcoin. A dominância do Bitcoin tem subido bastante. E aqui a gente vê claramente que essa pernada de alta aqui, ó, essa pernada mensal, ele foi responsável por levar o preço do Bitcoin. Na verdade, mostrando para a gente aqui que o ativo que estava sendo mais negociado dentro do mercado é o Bitcoin. Então, ele está mais forte que os outros pares mesmo, que as outras altas. É normal por conta dessa movimentação.
E o legal disso é que a gente vê movimentações expressivas no Bitcoin e a gente pode surfar as ondas, né? E é isso, por isso que a gente olha aqui para a dominância. A dominância ela vem aqui de uma tendência de alta no próprio mensal. Foi por isso, isso também motivou, se a gente for olhar aqui, ó, ele está desde setembro, né, em negociação mais expressiva. Porém, em algum momento deu uma esticada o preço aqui, mostrando que os investidores estão mais interessados em negociar Bitcoin do que as outras alts. E a gente consegue ver claramente também essa intenção em negociar quando a gente olha aqui o nosso volume. Olha aqui o aumento de volume a partir de setembro também. Como é que esse aumento de volume aqui, ó, ele mostra maior intenção em negociar e a gente já estava vendo esse aumento acontecendo e depois, quando encontrou o fundo no mensal, esse aumento ainda continuou, mostrando que muitas pessoas interessadas em negociar Bitcoin e a gente consegue ver isso também através da dominância, a força do Bitcoin através da dominância, a maior intenção em negociar através da dominância. E junto aqui do total, o que a gente pode analisar? Eu tenho aqui o DXY, né, que é o código do dólar, o dólar no mundo, vamos dizer. Né? Então aqui é o índice do dólar. Eu consigo entender aqui o que está rolando no dólar com o mesmo tipo de análise que a gente utiliza. Então, o que a gente vê no dólar aqui? Tendência de baixa no mensal. Tendência de baixa no mensal. Aqui um possível padrão de equilíbrio rompido para baixo. Mas aqui o preço está tão aglomerado aqui que eu posso, inclusive, fazer com que isso aqui se torne uma tendência de baixa. Ó. Então, o preço fazendo topos e fundos descendentes aqui, tendência de baixa no dólar. O mundo inteiro está vendo isso, mesmo que você não saiba de análise, você sabe aí pelas notícias que o dólar está desvalorizando aqui, perdendo a sua precificação, mas está tudo dentro aqui dos ciclos do mercado. O que é o mais importante saber aqui? Que o dólar ele fez um rompimento sem continuação, agora ele está numa tendencinha de alta aqui nos tempos menores, no diário, e ele precisa chegar próximo principal dessa região aqui, para poder, né, fazer um fundo ascendente e de repente inverter a tendência aqui. Se o dólar fizer essa movimentação, a gente vai ver um esfriamento muito brusco aqui nos ativos de risco, onde o Bitcoin está e também todas as altas. A gente está surfando essas ondas de alta aí, né, mas em algum momento isso tudo tende a dar uma esfriada e formar novas estruturas também. Então, se a gente entrar aqui no semanal, por exemplo, vamos até confirmar, ver se o diário, né? Ver se esse miolinho aqui é uma tendência, só para a gente já bater o martelo também. Então a gente vê aqui, ó, que uma tendência de baixa, deixa eu fazer direitinho, uma tendência de baixa, fez um fundo ascendente aqui, né? Então esse aqui foi um fundo no semanal, mas depois a gente não teve uma tendência. Aqui a gente teve uma tendência de alta após uma tendência de baixa, mas aqui a gente não teve uma tendência de baixa ainda. Então esse ponto lá, realmente quando a gente entra no mensal, né, esse aqui não é uma tendência de baixa. Então no nosso mensal, o que o preço está buscando aqui? Se a gente entrar no mensal, ele está buscando, né, a confirmação desse fundo descendente aqui. Então a gente precisa ver aqui uma inversão de tendência, né? E o topo anterior está nessa região aqui, não aparece, mas está aqui, ó. Então o preço precisa chegar muito próximo dessa região aqui para uma tentativa de inversão de tendência aqui, um fundo, porque se romper a máxima aqui vai ficar muito próximo de um topo anterior e favorece a tendência de alta. Vou entrar aqui no S&P 500. O que está rolando em S&P 500? Nosso mensal tem um topo, tem um fundo, o preço chegando aqui muito próximo do topo anterior. O ideal é que rompesse para dar continuidade à tendência de alta.
que é uma tendência de alta macro muito expressiva já há muito tempo, que o S&P 500 não perde sua tendência, e ele, como é o índice geral de todo o mercado de risco, é muito importante que ele continue em tendência de alta. Né? Por mais que venha a crise, por mais que as coisas não estejam boas, quando a gente vê os ativos de risco em tendência de alta, é muito bom, porque quer dizer que essa desaceleração da economia faz parte de um ciclo muito maior que está por vir ainda. Então, S&P 500, na minha opinião, não é nem opinião, na verdade é a análise que está me dizendo aqui, tem que ficar muito atento com relação a essa formação de topo aqui, porque podemos entrar aqui facilmente num padrão de equilíbrio, e aí sim a gente pode dar uma esfriada de longo prazo aqui, olhando para o mensal. Mas a tendência de alta aqui segue forte ainda, né? O semanal ele pode dizer mais para a gente. O semanal aqui já rompeu uma mínima, ó, já rompeu uma mínima aqui do semanal. Então vamos entrar no diário para saber se a gente está construindo algum topo aqui no semanal. Ó, as emas fazendo papel aqui, a região das emas fazendo papel interessante de, de região de suporte. Olha só como é que elas agiram muito bem, ó. Toda vez que o preço chegava próximo, o preço subia, né? Fazia um papel aqui de suporte aqui. E agora a gente está vendo aqui a perda, mais um volume maior entrando aqui, né, de negociação, a perda dessa região. Então podemos ver aqui no diário a formação de um topo descendente. Aqui aparentemente esse aqui eu posso considerar talvez como um movimento único aqui, ó, não teve rompimento de mínimo aqui, esse foi um topo, então eu não tenho. Esse aqui pode ser um movimento único aqui no meu diário. E se onde está o fundo mais baixo do diário aqui? Talvez já houve perda do fundo anterior, né? Porém, o mais importante aqui é a gente ver essa estrutura de tendência aqui, ó, que seria um pivô de baixa no diário, indicando o nosso topo no semanal, até porque lá a gente já perdeu a mínima. E se o semanal perder aqui, o próximo fundo pode estar aqui, pode estar aqui também, então ainda está um pouco distante, né? Pode ser que o semanal faça um topo, já faça um fundo logo aqui, ainda tem as emas do semanal, então tem regiões importantes aqui onde o preço pode descansar ainda antes de continuar a subida, que é isso que a gente quer. Desculpe. Vamos ver o que mais que a gente tem aqui para poder analisar enquanto temos aí alguns minutinhos. Nosso ouro. Ouro é um ativo espetacular, né? Não é à toa que o Bitcoin é chamado de ouro digital, porque olha aqui o ouro como é que ele vem de uma tendência de alta praticamente infinita, né? Olha só como é que ele vem sempre rompendo topos e continuando a tendência, justamente porque ele é uma reserva de valor. Então, e, quanto mais quanto mais crescem os investidores, mais o ouro também vai crescer junto. Quanto mais a economia cresce, mais o ouro vai crescer. Quanto mais dinheiro tem no mercado, mais o ouro vai crescer. Então a tendência da população mundial é sempre crescer, a economia é sempre crescer, apesar das crises. Então tudo tende a melhorar. Né? Longo prazo é isso que a gente vê. Mas o ouro aqui, ó, a gente pode fazer uma análise super rápida, vendo que tem um fundo no mensal aqui, um topo no mensal muito próximo do anterior, então só essa distância aqui já cabe a dizer que o ouro está buscando aqui um fundo ascendente para, quem sabe, sair dessa lateralização, tirar essa evidência aqui de topo triplo e continuar numa tendência de alta muito expressiva. Isso seria muito interessante para a economia mundial também. E para finalizar aqui, enquanto a gente tem um tempinho, Prio 3 foi um ativo da Bolsa Brasileira que eu fiz uma análise aqui há alguns dias e continua aqui numa região de topo histórico, abriu um novo mensal, aparentemente deu uma esfriada no preço aqui em tempos menores. Ó, a gente já vê aqui resistência no preço em continuar aqui dentro do semanal, né? Há aqui uma intenção em segurar esse preço, muitas ordens de venda sendo executadas,
e vamos analisar, vamos aguardar essa movimentação aqui, porque se é topo histórico, a gente quer ver uma esticada do preço. Se a gente não vê isso, pode ser que esteja esfriando para formar aqui, inclusive, o topo no mensal. Bom, é isso, galera. Eu queria trazer isso para vocês aqui, esse mutirão da análise aqui. Espero ter ajudado e espero que vocês também se inscrevam aí no meu perfil e dê um boost aí. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo de quarta-feira. Quarta-feira eu tô aí de novo. Abraço para vocês. Tchau, tchau.